Olá, tudo bom? Que prazer tê-lo comigo aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Mas é uma alegria ter você aqui nesse canal. Eu quero pedir de todo o meu coração que você ouça todas as mensagens desse canal até o fim. São 30 minutinhos apenas do seu tempo, vai te abençoar, tenho certeza que vai tocar na sua vida, vai tocar no seu coração e você poderá ser transformado e transformada pela unção da palavra de Deus, pela unção do Espírito de Deus, que eu tenho certeza que está aqui durante a minha fala, durante o momento que você estiver ouvindo. Então, por favor, diminua o ritmo da sua vida, diminua o ritmo mental, desacelere, aquiete teu coração. Procure ouvir estas mensagens, quem sabe no final do teu dia ou no começo do teu dia, você nem precisa estar olhando para a tela do seu celular. Você pode colocar no fone de ouvido ou então aumentar o volume e deixar em algum local onde você está fazendo as suas tarefas e você ouvir até o final. Ouça até o final todas as mensagens, todos os vídeos que já foram postados aqui, já foram feitos. Por favor, faça um bem para você mesmo, faça um bem para a sua alma. Ouça até o final. São 30 minutos, não mais do que isso. São 30 minutos que podem mudar a sua vida, transformar a sua vida, porque eu tenho certeza que Deus pode falar por mim para você, no seu coração, na sua vida. Acredito que Deus pode falar com você através das mensagens, mesmo aquelas do Apocalipse que estão sendo ministradas. Eu sempre vou tentar tirar da teoria para a prática. Então, por favor, novamente eu repito, ouça todos os vídeos até o final. Até o final. Segunda coisa, passe para os seus contatos. Divulgue esse canal, divulgue essas mensagens. Passe para os seus contatos. Os seus contatos no Instagram, no Facebook, no Messenger, que mais? No seu WhatsApp. Por favor, transmita o endereço desse canal. É só você fazer uma colagem, é só você compartilhar aí na seta que nós temos debaixo aqui da telinha do YouTube. Eu tenho também uma outra página que eu gostaria que você divulgasse e lesse também. Entrasse lá e lesse. São mais de 300 mensagens. Você não precisa ler todas, é claro, impossível também. Mas você pode acompanhar, como diz, rolando para baixo, né? Você vai rolando para baixo. Tem 300 mensagens, mais de 100 mil pessoas já acessaram a minha página. E eu vou deixar o endereço aqui embaixo para você acessar a minha página. Muito bem, eu quero, depois de dar todos esses avisos, tem aqui, ó, ainda, né, o pessoal fala, pô, vai ser o mesmo assunto? Tem que compartilhar, tem que se inscrever, apertar o sininho. Se você gostou da palavra, você deixa o seu joinha, o seu like. Não gostou, deixa o seu dislike, tá bom? Essas coisas que são importantes e que eu gostaria, e estou tomando o meu tempo aqui para falar sobre isso. Só 5 minutinhos para falar sobre isso. A gente vive numa sociedade onde as informações estão tão acessíveis e a gente ouve tantas coisas e tudo é tão superficial, tudo é tão raso e a gente não se aprofunda em nada porque são tantas informações, são tantas opções, são tantas coisas chegando para querer nos orientar, nos dirigir. E eu penso naquela passagem de Marta e Maria, quando Jesus foi para a casa de Marta, a convite de Marta, e ela estava tão atarefada, estava tão preocupada com as coisas da casa, em querer deixar tudo tão limpo, e em fazer alguma coisa para Jesus comer, e a Maria sentou aos pés de Jesus
enquanto ela estava ali preocupada, agitada, acelerada, Jesus falou assim: Marta, Marta, por que você se preocupa com tantas estas coisas? Por que você dá tanto tempo a estas coisas? Maria escolheu a melhor parte, e essa parte que ela escolheu nunca vai ser tirada dela, que era estar ali, parada, quieta, na quietude da vida, desacelerada, para ouvir as palavras de Jesus. Eu espero em Deus que você faça a mesma coisa que Maria fez, o mesmo espírito de Maria, que é o espírito de quietude. Você se desacelere, pare de se preocupar com as coisas que eu vou ter que fazer. Às vezes você está aqui ouvindo a mensagem e fica se preocupando: o que eu tenho que fazer? Tem tanta coisa, deixei o fogão, o fogo aceso lá no fogão, eu preciso ir em tal lugar. Para com isso, não entre nesse ritmo frenético, não entre nesse ritmo do apocalipse, não entre nele. Não permita que o 666 seja assinalado em sua testa. Pare e ouça. E o texto que eu quero compartilhar com você hoje é muito, eu não digo que é importante, responde uma pergunta essencial da tua vida, da minha vida. Tantas coisas, tantas opções, tantos princípios, tantas regras a serem obedecidas se você quer ter a vida boa, quer ter sucesso, se você quer ser vitorioso, vitoriosa nas coisas. Então nos dão assim uma lista de coisas para fazer, de coisas importantes, de princípios. Você deve acordar de manhã e fazer determinadas coisas para que você tenha um dia agradável, um dia de vitória, um dia produtivo. Eu quero compartilhar apenas duas coisas que você tem que guardar na sua vida. E o texto que eu estou aqui com a minha Bíblia aberta é do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, no capítulo 37. Se você tem uma Bíblia na sua casa, você pode ler, acompanhar a leitura junto comigo. Ezequiel é um profeta do Antigo Testamento. A gente chama ele de profeta do exílio, porque ele não estava na sua terra, ele não estava em Israel quando ele profetizou. Ele estava longe de Israel, com muita saudade, com muita nostalgia na sua alma, e Deus usou o profeta Ezequiel dando visões. As visões de Ezequiel são assim, eu diria que se fizéssemos filmes com base nas visões do profeta Ezequiel, seria filmes de terror, seriam filmes assim de causar medo, porque as visões que ele teve impactaram a vida da nação de Israel, um período muito triste de saudade, de melancolia na história de Israel. Esse é o profeta Ezequiel. E no capítulo 37, ele tem uma visão de um vale de ossos secos. Duas coisas existem nesse texto que você precisa captar. Você precisa pegar duas coisas muito importantes. A visão é de um vale de ossos secos, sequíssimos. Os ossos estavam tão secos dos esqueletos humanos caídos naquele vale, que na medida em que ele andava pelo vale e pisava nos ossos, ele ouvia os barulhos dos ossos batendo um no outro, de tão secos que estavam. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito, e me colocou no meio do vale que estava cheio de ossos. É uma visão, não aconteceu literalmente. Ele teve um êxtase, ele teve um arrebatamento sensorial, e o Espírito de Deus levou ele para o meio de um vale de ossos secos. Aqui ele diz assim, estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles.
eram muitos e numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, sequíssimos. Os ossos estavam espalhados pelo vale. Ele podia ver os crânios, muitos crânios no meio daqueles ossos, ossos de fêmur, ossos de tíbia, húmero. Nós temos muitos ossos no corpo, né? Muitos ossos que constituem o nosso corpo e mantêm o nosso corpo de pé. Se não fossem os ossos, nós seríamos uma massa no chão, né? Uma massa no chão. Ele diz que o Espírito de Deus levou ele para andar no meio daqueles ossos. E o Espírito perguntou para ele, o Espírito de Deus perguntou para ele: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Que pergunta! O Espírito de Deus perguntou para o profeta: Filho do homem, estes ossos poderão viver? Olha, ele não esperava essa pergunta, porque é impossível esses ossos ter vida. Impossível, impossível. Era a pergunta que ele não estava esperando. Talvez Ezequiel estivesse esperando uma outra mensagem, um outro oráculo, mas não uma pergunta. Filho do homem, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, perguntou para ele: estes ossos poderão reviver? Aí ele fez uma resposta, ele saiu pela tangente, ele falou: Senhor, Deus, tu o sabes. Porque, humanamente falando, isso é impossível. Mas para Deus, para ti, para tu, não. O Senhor faz qualquer coisa. Tu o sabes. Tu o sabes. Deus é que sabe. Tem muita gente que fala isso, né? Deus sabe. Deus sabe. Deus está sabendo. Eu não sei, você não sabe. As coisas que você está me dizendo, Deus sabe. Deus sabe. Tu sabes, Senhor. Então Deus me disse, o Senhor me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a voz do Senhor. Já que eu sei, Deus disse para ele, então profetiza, fala em cima desses ossos, dá uma ordem aqui nesse vale escuro, tenebroso. Fala nesse vale, tá vendo? Os ossos vão até onde a vista pode alcançar. Então fala alto para que todos os ossos te ouçam. E diga assim: filho, ossos secos, ouve a voz do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, o espírito da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Olha que mensagem. Ezequiel, ele olhou para o vale e contemplou até onde a sua vista alcançava todos aqueles ossos espalhados sobre o vale. Talvez ali não houvesse um céu claro, fosse escuridão, apenas uma penumbra, apenas uma luz iluminando aquela terrível visão de ossos secos. E ele tinha uma mensagem agora. Ele tinha uma mensagem.
Deus disse: já que você respondeu que eu sei se esses ossos poderão viver, então diga para o vale todo, para que todos os ossos te ouçam. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Porém nervo e carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Afinal de contas, não foi você mesmo, a sua boca, que disse que eu sei? Tu sabes se eles poderão viver, então eu estou dizendo. Esses ossos saberão que eu sou o Senhor. Profetizei como se me deu ordem. Verso 7. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. Cada osso caído, amontoado, começou a procurar a sua outra parte, que estava separado, estava espalhado, bagunçado, e uma ordem se estabeleceu ali, ruídos foram ouvidos e os ossos começaram a se mexer, e cada osso foi buscar a sua outra parte de onde tinha sido desgrudado, desligado. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia vida, não havia fôlego de vida. Quer dizer, depois que ele profetizou, que ele deu a ordem, os ossos não viraram mais, não estavam mais espalhados, não estavam mais amontoados, não estavam mais separados um dos outros. Eles formaram esqueletos completos, a estrutura óssea toda feita. E ele olhou e percebeu que naqueles esqueletos caídos sobre o vale, todos aqueles esqueletos ali, carne, nervo e pele vieram dos 4 cantos, dos 4 ventos, aqui ele diz, e formou ali, aqui diz assim, cresceu carne e estendeu a pele, cresceu. Isso é importante porque há um processo acontecendo aqui. Quando a voz de Deus é ouvida, quando a voz de Deus é dita, falada, profetizada, há um processo que começa a acontecer. O processo de restauração, de organização, de união, unidade, porque cada osso procurou o seu osso, e cresceu carne, cresceu pele, cresceu nervo. Então há um processo quando a palavra de Deus é falada. Ouça com atenção isso. É muito importante porque você quer saber o que é essencial para a sua vida. Essencial para a sua vida é você ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu disse no começo desse vídeo, fique até o final. Ouça os 30 minutos. E ele ouviu, os ossos ouviram, e houve um processo que começou a acontecer ali de organização. Aquela bagunça dos ossos misturados e espalhados, quando a palavra de Deus foi dita pelo profeta, houve ali um processo de restauração, de organização, de desenvolvimento, porque começou a crescer nervos, carne e pele sobre o vale dos ossos. Aí formou ali, quando ele olha de novo para o vale, depois que ele profetizou isso, ele percebeu que já não eram mais ossos, agora eram cadáveres. Havia ali uma quantidade enorme de cadáveres espalhados
de pessoas, de homens espalhados sobre o vale. Não eram mais ossos amontoados, agora eram cadáveres, eram corpos, eram defuntos espalhados sobre o vale. Porque aqui no verso 8 fala que não havia neles fôlego de vida. Então me disse Deus, de novo veio a segunda ordem. A primeira ordem estabeleceu ali uma restauração inicial. Não eram mais ossos secos, agora virou ali corpos espalhados sobre o vale. Então a palavra foi dada, a palavra foi dita, mas porém não havia naqueles cadáveres, naqueles corpos, vida. Aí veio a segunda ordem. A segunda ordem: profetiza ao fôlego da vida. Eu quero fazer essa correção de novo. Eu falei que vieram, não vieram nada. Nasceu de novo neles. Nasceu os nervos, nasceu a carne e nasceu a pele. A segunda ordem, Deus fala assim: olha, eles estão mortos, eles não têm vida. Profetiza ao fôlego da vida. Aqui no verso, profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem e dize ao fôlego da vida, diga ao espírito da vida. Vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aí o profeta, ele olhou para o céu e falou: espírito da vida, fôlego da vida, vem sobre esses corpos, sobre esses cadáveres. E aqui diz que profetizei como ele me ordenara. Então o fôlego da vida, o espírito da vida, o vento da vida entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande e numeroso. Quando ele disse pela segunda vez para que o fôlego da vida, o espírito da vida viesse, entrou naqueles corpos e aqueles corpos reviveram e ele se viu diante de um grande exército. Qual é a aplicação desse texto para a sua vida e para a minha vida? Duas coisas aconteceram aqui. Duas coisas que você precisa ter na sua vida. Se você não tem na sua vida, você precisa buscar alguém, como Ezequiel, um profeta de Deus, que profetize e ensine você a profetizar. Ensine você a falar. Duas coisas aqui. Primeiro, a palavra que saiu da boca do profeta. A palavra, e eu me lembro, quando fala da palavra, eu me lembro de Jesus. Porque Jesus é a palavra de Deus encarnada. Você precisa conhecer essa palavra. Você precisa ter as palavras de Jesus na sua boca. Não as palavras dos homens, não os ensinamentos dos homens, mas você precisa receber de Deus o Verbo encarnado, o Verbo, a palavra de Deus que se fez carne, porque é essa palavra que tem poder de processar vida, de processar o movimento de Deus para organizar a sua vida, para pôr em ordem a bagunça da sua vida, para pôr em ordem, dar cara para as coisas que estão acontecendo de errado na sua vida. Porque às vezes as coisas estão vindo sobre você, os problemas, as adversidades, as tentações, as tribulações, as perseguições, as mentiras. Você precisa dar cara para estas coisas, essa bagunça,
essa visão horrível da sua vida, só vai começar a se organizar, vai começar a aparecer as caras quando você receber na sua vida Jesus Cristo, o Senhor. Não estou falando de religião, não estou falando de você frequentar uma igreja, estou falando de você conhecer Jesus, a palavra de Deus, a voz de Deus encarnada. Você sabe que antes de a palavra existir, ela é um pensamento. E quando a palavra existe, ela produz vida, ela bota ordem, faz as coisas acontecerem. Tem muita gente aí falando, mas não sabe nada de Jesus, não conhece Jesus, não conhece o Evangelho. Tudo que sabe é o que ouve na igreja, na religião. Ele não quer saber o que realmente é Jesus Cristo. Quem é Jesus? Não quer saber quem é Jesus. Ele quer ir na igreja. Não quer dizer nada ir na igreja. Não quer dizer, é melhor ir na igreja do que no bar. É melhor ir na igreja do que ir fazer compras. Gastar, né? É melhor ir na igreja do que você ir num clube. É melhor ir na igreja. Mas não quer dizer muita coisa você ir na igreja se você não ouvir a voz de Deus, se você não ouvir a palavra de Deus que vai pôr ordem na sua vida. Tem gente que vai na igreja de um jeito e volta do mesmo jeito, vai de um jeito e volta do mesmo jeito. Você tem que ir no local onde a palavra de Deus está sendo pregada com poder, com unção, com o Espírito de Deus. Não é aqui não fala que o Espírito levou ele no vale. Quando a gente está debaixo da influência do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a mostrar a bagunça na sua vida que precisa ser organizada. Não é uma questão apenas de você frequentar um local, frequentar uma igreja. Você precisa ir onde a palavra de Deus é pregada com poder do Espírito Santo. Não elucubrações dos homens, não pensamentos, filosofias, ideias. Ora, eu conheço muitos lugares onde você vai e você ouve uma palavra muito bonita. Uma palavra que faz sentido, mas não muda nada na sua vida. Não causa o rebuliço para organizar a sua vida. A sua vida continua da mesma forma, do mesmo jeito. Você apenas está frequentando um local por fidelidade. Preciso ser fiel, eu tenho um compromisso de ir lá. Eu tenho que ir lá. Meus pais foram, eu também preciso ir. Meus filhos também precisam ir. Mas a sua vida não muda nada. É um vale de ossos secos, sem vida, bagunçado. Não basta você ir num local onde você entende que é a casa de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus, mas não apenas uma voz, não um cara falando lá no altar, no púlpito, mas o cara tem que estar ungido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, conhece a cruz, conhece o Evangelho, conhece o poder de Deus, não fica pesquisando livros para fazer uma mensagem bonita. Ele foi tocado na sua alma pelo céu. O céu tocou no seu coração, colocou uma palavra na sua boca e ele sobe no púlpito como um profeta de Deus e profetiza. E a sua vida muda. É disso que você está precisando. Segunda coisa, primeiro é a palavra. A palavra que Deus disse para Ezequiel, diga, profetize. Ensinou Ezequiel. Porque não basta você também ouvir a palavra e ser tocado por ela, mas você precisa começar a usar essa palavra e profetizar sobre a sua vida. Profetize aquilo que é positivo. Ossos secos, ouve a voz do Senhor. E o rebuliço começou a acontecer. Segunda coisa é a segunda ordem que ele dá. Porque depois que o primeiro processo começou a acontecer e terminou, concluído com corpos espalhados sobre o vale, o segundo processo foi: chame o fôlego de vida, chame o Espírito de vida para que entre nesses corpos. É o Espírito de Deus, Espírito Santo. Você precisa ser cheia do Espírito Santo. Cheio do Espírito de Deus. Para você ter o Espírito de Deus poderoso na sua vida, você precisa conhecer o Evangelho.
Você precisa conhecer Jesus Cristo, que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, porque o Espírito de Deus só obedece, o Espírito de Deus só acontece, o Espírito de Deus só trabalha na nossa vida depois que passa pela cruz, que passa pelo Evangelho, que passa por Jesus Cristo. Não é isso que diz a Bíblia? A sequência sempre foi essa a sequência. Jesus morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, foi para o céu. Quando chegou no céu, derramou o Espírito de Deus sobre toda a carne, o Espírito Santo. Você precisa ser cheio e ser cheia do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Preste atenção, 2 coisas somente você precisa para mudar a sua história e mudar a sua vida. O Verbo, a palavra de Deus na sua boca, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, você precisa conhecer isso. E a segunda coisa é conhecer o Espírito Santo. Ser cheio dos dons, do poder do Espírito Santo, da sabedoria, do discernimento do Espírito na sua vida. Que Deus te abençoe e a gente volta. Tchau.